Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor Jesus. Vamos estender as mãos aqui para fazer uma oração à nossa pastora. Pai amado, Pai querido, está aqui a tua filha, Senhor Deus, para glorificar e santificar seu santo nome, Senhor Deus. Pai amado, que as palavras que foram faladas não sejam dela, mas seja do Senhor, do seu trono, Pai. Abençoe a vida dela, que as palavras sejam verdadeiras, exatas. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, sob maneira, transmitindo para o teu povo, o teu querer e a tua vontade. Que venha trazer cura para os corações, que venha trazer o refrigério para cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, use a tua filha do seu modo, do teu querer e da tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. A gratidão a Deus pela fidelidade dele, querido, é o que tem tomado o meu coração nesses últimos dias. A bondade de Deus, a fidelidade de Deus, é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E Deus é tão bom, Deus é tão fiel, que um espírito testifica com outro espírito. Quando a presença de Deus ela está na casa, realmente, um espírito testifica com o outro. O Renato iniciou o culto falando sobre o quê? Preocupação, ansiedade. A Lu e o Ministério de Louvor, quando foram cantar aqui, a Lu falou que todas as coisas cooperam, falou da fidelidade de Deus, falou da bondade de Deus, falou que independente da situação, a nossa confiança tem que estar no Senhor. E como um espírito testifica com o outro, o tema dessa manhã é as preocupações da vida. Deus é bom, queridos. É muito bom quando nós sabemos que não é nada sobre nós, mas é sobre o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. É quando você está dentro de um corpo que está bem ajustado. É quando você está em um corpo que está alinhado. Isso aqui, querido, não é sobre a vida do Renato, não é sobre a vida do Ministério de Louvor, não é sobre a pastora Lília, mas é sobre o Espírito Santo de Deus. É sobre uma igreja que está alinhada com o propósito de Deus. Porque nós estamos vivendo dias, queridos, que nós precisamos saber qual é o altar que nós estamos congregando. Quem está ministrando sobre a nossa vida? Porque nós estamos vivendo os dias dos falsos profetas. Então nós não podemos estar numa casa sem saber se o Espírito Santo de Deus habita nela. E eu louvo a Deus por Minas Norte. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por cada vida aqui em Minas Norte. Queridos, nessa manhã, quando eu estava orando a Deus durante essa semana, pedindo a Deus a palavra de hoje, dessa ministração dessa manhã, dentro da homilética nós temos várias linhas de pregação. Nós temos a exposição, né, o sermão expositivo, nós temos o sermão que é evangelístico, e hoje eu quero fazer uma pregação pastoral. Hoje eu quero seguir uma linha pastoral, seguindo o que o Espírito Santo me ordenou durante essa semana. Nós temos passado um tempo muito difícil. Eu quero dizer para vocês que é com muita autoridade no Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, que eu quero ministrar essa palavra de hoje, porque vocês pensam uma pessoa que vai ministrar o que está vivendo. Eu vou ministrar hoje exatamente o que eu estou vivendo. E nós temos autoridade diante de Deus para ministrar aquilo que nós vivemos. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as preocupações, elas têm tomado a nossa vida.
Nós estamos vivendo um tempo em que as más notícias, as lutas do dia a dia, cada dia elas têm piorado. E muitas das vezes as lutas elas têm vindo com uma proporção tão grande que nós não estamos sabendo aonde recorrer, como recorrer, o que fazer diante de tamanha dificuldade. Nós ligamos a televisão, são catástrofes acontecendo, milhares de vidas sendo ceifadas a todo tempo. Você chega para trabalhar e recebe a notícia que você perdeu o seu emprego. Você vai ao médico para fazer um simples exame e tem um diagnóstico de uma doença. Você acorda, recebe um telefonema que passa um vento pela sua vida. E as preocupações vão tomando conta do nosso ser. Como todos aqui sabem, eu sou psicanalista, eu atendo, e eu vejo um tempo em que o maior mal da sociedade é a preocupação. Porque a preocupação, ela gera ansiedade em nós. E a ansiedade, ela gera a depressão, ela gera várias doenças, que são as doenças psicossomáticas. Por isso que nessa manhã, eu quero trazer para vocês essa ministração pastoral, esse aconselhamento pastoral, de o que nós vamos fazer diante das preocupações. Tá, pastora? Eu sei que as preocupações têm tomado a minha vida, a ansiedade, mas o que eu vou fazer diante desse contexto que eu estou vivendo? O que eu faço? Queridos, Deus é tão maravilhoso, que Ele é tão conhecedor da nossa alma humana, que o Senhor, naquele momento ali do Sermão do Monte, o Senhor, Ele deixou uma palavra, uma orientação para a gente. E eu vejo que muitas vezes nós passamos por esse período, por essa ansiedade, pelas preocupações da vida, porque realmente nós não confiamos. O que falta em nós é a confiança. Por isso eu quero que você saia daqui hoje com muito entendimento do que nós estamos vivendo. Por isso eu quero iniciar explicando para vocês o que é ansiedade. Ansiedade é aquele sentimento que invade a nossa vida diante das preocupações. Preocupação com família, preocupação financeira, preocupação diante de um diagnóstico, preocupação diante de coisas que nós queremos que aconteça rápido e a gente não vê acontecer. E a ansiedade, ela gera aquele sentimento de agonia. E quais são os sintomas da ansiedade? Tremor, boca seca, palpitação, aquele sentimento que tem uma pata de elefante no seu peito. Isso são crises de ansiedade. E a crise de ansiedade, ela chega num ponto tão grave que muitas pessoas têm ido para o hospital achando que está sofrendo um infarto e está passando por uma crise de ansiedade aguda, crônica. Semana passada eu vivi uma paciente que teve esse sintoma, foi para o hospital achando que estava sofrendo um infarto, e o diagnóstico dela foi uma crise de ansiedade aguda. Por isso, queridos, nós temos que confiar em Deus. Por isso que nessa manhã o Senhor me trouxe para trazer uma mensagem pastoral. O que eu vou fazer diante dessa ansiedade, diante dos problemas, diante das dificuldades? Como eu vou enfrentar isso? O Senhor nos deixou uma orientação. Porque ninguém mais conhece a alma do ser humano
do que o próprio Deus. O próprio Deus, ele é o conhecedor da nossa alma. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34. Assim diz a palavra de Deus. Por isso vos digo. Por isso eu digo, é o Senhor falando para você, querido, que está aqui nessa manhã. Por isso eu digo para vocês. Olha o que o Senhor está te dizendo essa manhã. Você que entrou aqui ansioso, você que está preocupado com o dia de amanhã, você que está preocupado com as coisas da vida, olha o que o Senhor tem dizendo. Aqui é o próprio Deus no Sermão do Monte dizendo: por isso eu vos digo nessa manhã, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós que está aqui nessa manhã, qual de nós que estamos aqui nessa manhã, poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra. Pai, que nesse momento o Senhor prepare todos os corações aqui presentes como uma terra fértil, em que a sua semente, a semente da tua palavra, irá cair, irá frutificar. Meu Pai, não será apenas mais um domingo, mais uma manhã, mas será o dia em que nós sairemos daqui com a convicção de quem é o Senhor nas nossas vidas. Meu Pai, eu entrego toda essa ministração ao Senhor. Que tudo que carrega o meu nome por herança possa estar guardado e protegido pelo Senhor. Declarando, meu Pai, que o Senhor é o Deus dessa manhã. E nada além do teu sangue pelo teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto, eu quero trazer três chaves nessa manhã que o Senhor vai nos entregar para que nós possamos fechar as portas da ansiedade da nossa vida. Você que entrou aqui nessa manhã preocupado, ansioso com as situações que nós estamos vivendo,
É lícito, queridos. Nós somos cidadãos do céu, mas nós estamos aqui na terra. A ansiedade, o medo, as preocupações, elas nos assolam. A diferença está na confiança de quem fez a promessa. A diferença está como que nós vamos reagir diante das preocupações. As preocupações da vida, elas não podem tomar o lugar de Deus. Porque eu disse para vocês que eu estou ministrando aqui com muita propriedade. Nós, na minha casa em particular, estamos vivendo um tempo em que as más notícias têm tomado conta da nossa casa. Mas, porém, todavia, contudo, nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos quem é o Deus que governa a nossa casa. Nós sabemos que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E acima disso tudo, queridos, o que nós temos que ter a certeza que, independente da situação, a soberania de Deus é que prevalece. Esse é o nosso desafio. Paulo falava: hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo declara isso, que hoje já não vive mais eu, é porque hoje eu já não vivo mais pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, mas eu vivo pelas promessas de Deus, eu vivo pelos ensinamentos de Deus, eu vivo pelo aquele que me prometeu, eu vivo por Cristo. Por isso a primeira chave que eu quero trazer essa manhã é compreender o valor que nós temos para Deus. Nós precisamos de compreender o valor que nós temos para Deus. No versículo 25 fala assim: por isso vos digo, queridos, é o próprio Deus falando com a gente. A chave está aqui, está na palavra. A chave está aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem ajunta em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, nós que estamos aqui essa manhã, você que está aí me ouvindo pela rede social, nós não somos mais importantes para Deus do que as aves do céu, querido? Vocês conseguem entender qual é o nosso desafio que o Senhor vai nos ajudar essa manhã? É entender, é compreender o valor que nós temos para Deus. O Senhor entregou seu único filho. Nós só estamos aqui nessa manhã porque o Senhor entregou o único filho que Ele tinha por mim e por você. Queridos, é questão de raciocínio lógico. É questão de raciocínio. O Senhor entregou o seu Filho amado pela minha vida, pela sua vida. Eu não entregaria nenhum dos meus 5 filhos, que agora eu tenho 6 filhos. Eu não entregaria nenhum dos meus filhos por ninguém que está aqui. É o amor ágape que Deus fez por nós, entregando seu único filho. Eu hoje tenho 6 filhos. O Senhor entregou o seu único filho por amor a nós.
Queridos, nós precisamos compreender quem é Deus na nossa vida. Em meio ao desespero, semana passada nós recebemos o diagnóstico que meu marido está para qualquer momento ir a óbito. Queridos, nós precisamos crer no Senhor independente da circunstância. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. O médico me perguntou assim: se o seu marido falecer, fica alguma coisa para vocês? Porque vocês têm muito filho. Eu falei: fica o dia, a noite e a presença de Deus. Querido, com o que nós vamos preocupar? Basta cada dia o seu mal. O Senhor precisa ser soberano na nossa vida em verdade. Nós precisamos compreender o valor que nós temos para Deus. Hoje o louvor, ele cantou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas! Se Deus levou o Tarcísio hoje, todas as coisas cooperam para o bem, queridos. Todas as coisas. Nós não podemos substituir a soberania de Deus. Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. O tempo todo, independente da situação. Queridos, é a carne militando contra o Espírito. Essa semana eu peguei a Bíblia, coloquei no peito e falei: Senhor, me ajuda. Pai, me ajuda a crer no Senhor, Pai. Me ajuda em meio à situação, Pai. Me ajuda a estabelecer a soberania do Senhor em meio a tanta luta. Senhor, me ajuda. Aconteça o que acontecer, eu não arredo o pé de quem é Deus na minha família. Querido, nós precisamos compreender que a palavra de Deus diz que nós somos o povo eleito. Nós somos uma nação santa. Eu não dependo de marido, eu não dependo de filho, eu dependo do Senhor em nossa vida. Eu não dependo de emprego, eu não dependo de dinheiro, eu dependo de Yeshua HaMashiach. É dele que nós dependemos. Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas estão na palma das mãos dele. Basta uma palavra, basta uma ordem dele, basta uma palavra. A nossa vida não está nas mãos de emprego, de salário, de dinheiro, de conhecer pessoas. Está nas mãos dele. É ele que tem o controle da nossa vida. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que nós não conhecemos ele. E como que você vai confiar em quem você não conhece? Nós não buscamos ele. Nós não temos uma vida de intimidade com ele. E quando acontece alguma situação, Deus, se o Senhor sabia que o meu casamento ia dar errado, por que o Senhor não levantou um profeta para me avisar? E qual vida de intimidade que você está tendo com Deus? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Nós queremos respostas rápidas, mas nós não buscamos o Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes nós casamos sem perguntar ao Senhor, nós entramos no emprego sem perguntar ao Senhor, nós mudamos o curso do propósito de Deus na nossa vida, estamos de qualquer jeito diante de Deus e ainda assim queremos que Deus
seja o Deus da nossa vida em meio a uma vida de pecado, em meio a uma vida de mentira, em meio a uma vida de pornografia, em meio a uma vida de falta de compromisso com Deus. Eu venho na igreja a hora que eu quero, eu saio e entro de ministério na hora que eu quero. Entrei no ministério, daí a pouco não quero mais sair do ministério. Qualquer coisa eu fico com raiva, como se aqui dentro fosse a casa da mãe Joana. Não entende que aqui é a casa de Deus. Eu venho tocar no louvor, cantar no louvor a hora que eu quero, o dia que dá. Eu vejo o copo espalhado pela casa de Deus, mas quem tem obrigação de fazer não sou eu. E a vida vai seguindo, e ainda assim eu quero que Deus faça, e acho que Deus tem obrigação se eu não tenho compromisso com Deus. E nós estamos vivendo dias, queridos, em que a falta de compromisso, a falta de conhecer a Deus, a falta de intimidade com Deus, tem tirado a gente do propósito. Porque, como eu disse, está tudo bem você ter ansiedade, está tudo bem você ter preocupação, porque nós somos do céu, mas nós estamos aqui na terra. E a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições. Mas a questão é como eu estou alinhada diante das preocupações. Como que eu me alinho diante das preocupações? Em quem eu tenho depositado a minha confiança. Em Salmos 27 fala, eu amo essa passagem. Uns confiam em carro, outro em cavalo. Nós, porém, fazemos menção ao nome do Senhor. A nossa vida, queridos, precisa ser depositada na confiança do Senhor. E muito mais do que ler e falar, nós precisamos viver. Nós precisamos viver. Em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo lá em casa, minha sogra lá no Espírito Santo sofre um acidente. Eu sou a única nora, tive que ir para lá cuidar da minha sogra. Queridos, em meio às lutas, em meio às preocupações, aonde está a sua confiança? Porque se você está aqui essa manhã, é porque você acredita que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador da sua vida. Se você está aqui nessa manhã, você acredita que Ele é o Todo-Poderoso. Agora o que está faltando é realmente a gente colocar em prática. O Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações. Por isso que no momento do Sermão do Monte, Ele deixou essa passagem. Ele deixou essa passagem e Ele iniciou falando, olha, por isso o quê? Por isso, diante das dificuldades da vida, diante do que você estiver passando, eu vou te dizer, não se preocupe. Não se preocupe. Querido, chegou o tempo de colocarmos a nossa vida no prumo. Acabou o tempo de ficar em cima do muro. Você precisa decidir de que lado você vai ficar. Acabou o tempo, querido. João fala lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, porque vocês não são nem quentes, nem frios. Porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar. Antes você fosse quente ou frio,
Sabe quem são os mornos? São os que estão aqui dentro da igreja, porque virou moda ser evangélico, falar que é evangélico virou moda. Os mornos são aqueles que estão aqui causando a fofoca na igreja, a contenda dentro da igreja, com coração malicioso, que está subindo aqui no altar de qualquer jeito, que está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Está tudo bem esconder as coisas do corpo pastoral, mas os olhos de Deus andam por toda a terra. Os olhos de Deus andam por toda a terra, querido. Está chegando o tempo do fim. Eu tenho feito uma oração diante de Deus, que eu tenho falado: Senhor, quando eu me apresentar diante do Senhor com as minhas mãos e prestar conta de cada ovelha, eu não quero sangue de nenhuma delas sobre a minha mão. Por isso que toda vez que o Senhor me permite, pela graça dele, estar aqui no altar, eu não deixo de falar. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo que o coração está se esfriando. Não pode virar uma moda o fato de cantar, de tocar, de dançar. Não pode. Todo dom que nós temos, ele veio de Deus. Nós não temos nada. Todo dom é de Deus. Cada um de nós, Deus deu um dom. Quando você abrir a sua boca, guarde a tua língua. A palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte está na língua. Guarde a tua língua, não mate as pessoas. Abra a tua boca para falar coisas que vão abençoar. Em Coríntios fala: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Seja tudo para a glória de Deus. O Senhor está nos chamando para um tempo de cada um se examinar. Todos os ministérios da igreja precisam cada um se examinar por si só. Como eu estou cumprindo o chamado que Deus... Quem chamou foi o Senhor, querido. Quem chamou foi o Senhor. Eu posso estar aqui ministrando agora, sofrer um infarto fulminante, cair para trás e morrer. Nós não sabemos se nós que vamos voltar para o Senhor vai voltar para nós. Nós não sabemos. Por isso que nós não podemos deixar que as preocupações da vida tomem conta, porque uma coisa puxa a outra. Por que eu sou tomado pelas preocupações, pela ansiedade? Por quê? Porque eu não tenho uma vida de intimidade com Deus. A segunda chave que eu quero trazer essa manhã é crer que nós somos sustentados por Deus. Quem tem nos sustentado, queridos, dia após dia, é o Senhor. Se nós estamos de pé até hoje, é porque o Senhor tem nos sustentado. O versículo 27 e 28 fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós, queridos, que estamos aqui? Qual de nós? Por mais ansiosos que nós estivermos com a situação que nós estamos vivendo, a vida do Tarcísio está nas mãos de Deus. Vocês entendem qual é a chave que precisa virar na nossa mente? Eu desesperar, eu só vou desalinhar da voz de Deus. Por isso, eu volto a dizer que é um exercício. É um exercício.
E nós só conseguimos ter esse alinhamento diante das lutas e das dificuldades com uma vida de total intimidade com Deus. Eu já estava com a ministração de Abacuque, eu ia ministrar hoje Abacuque. Eu já estava com a ministração toda pronta. E um dia de manhã, pela manhã, no meu quarto, em meio ao choro diante de Deus, o Senhor falou comigo: você vai ministrar aquilo que você está vivendo. Você vai trazer a orientação que eu trouxe para você nesse momento, diante das lutas, você vai trazer para a minha igreja. Porque esse é o mal que está assolando nesse tempo. E o Senhor me deu essa ministração. Queridos, é a carne militando contra o Espírito. É você falar com Deus em verdade: Senhor, me ajude a confiar. Me ajude a descansar no Senhor. É proclamar a palavra do Senhor, querido, sobre a sua vida. Mas como eu vou proclamar aquilo que eu não conheço? Eu só vou conseguir proclamar a palavra de Deus se eu conhecer a palavra de Deus. Pai, está escrito. Pai, está escrito. Quando nós recebemos o diagnóstico do Tarcísio, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Pai, está escrito que o Senhor levou na sua cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz hoje, Pai, está sobre o Senhor. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Se possível, passe esse cálice da nossa família, mas que todavia seja feita a tua vontade. Hoje o Tarcísio é um milagre diante da medicina. Para os médicos já era para ele estar vegetando, porque o cérebro dele atrofiou todo. A massa branca do cérebro dele já está quase toda derramada. Hoje, ou era para ele estar morto, ou literalmente vegetando. E nós estamos aqui. Ah, porque nós somos filhos prediletos de Deus? Não. Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus tem filhos obedientes. A diferença está na obediência. A obediência, querido, ela gera a bênção. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, então derramarei sobre vocês as bênçãos. E aí vem descrevendo as bênçãos do Senhor. Existe uma condição: se atentamente e tendo cuidado de guardar os mandamentos do Senhor. Queridos, não é de qualquer jeito a vida com Deus. Jeremias 29. Eu é que sei, isso é o Senhor dizendo, queridos. Eu amo esse texto, eu falo que esse texto de Jeremias é o texto, é a palavra que rege a minha vida. Quando eu converti, quando eu ouvi esse texto de Jeremias pela primeira vez, virou uma chave na minha mente. Opa! Então, para ter as bênçãos de Deus, é só fazer isso? Olha o que diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dais o fim que desejais. É o Senhor que sabe o pensamento que tem sobre mim? Então me buscarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei.
irei, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu falei, bingo, está aqui a chave do que eu preciso, queridos, quando eu converti. Então a chave é buscar o Senhor, a chave é buscar o Senhor de todo o coração, que o Senhor vai fazer mudar a minha sorte. Está tudo avacalhado. Eu venho do samba, venho de uma vida de prostituição, então quer dizer que se eu mudar e buscar o Senhor de todo o meu coração, o Senhor vai mudar a minha sorte? Acabou. Acabou, queridos. É uma vida de verdade em cima, no propósito de Deus. É buscar o Senhor de todo o vosso coração, de todo o seu entendimento. Nós precisamos crer, queridos, que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, o Senhor, Ele vai nos sustentar. A questão é que nós estamos distantes de Deus. É a distância que nós estamos da nossa vida com Deus. Ah, pastora, eu não estou orando porque eu não estou conseguindo orar. Querido, não é questão de querer, não, é disciplina. Você precisa ter uma vida de disciplina. É disciplina. Qual que é a sua primeira atitude quando você levanta pela manhã? É pegar o celular? Ou é entregar a sua vida para Deus? Entregar o seu dia a Deus? Entregar todo o trabalho das suas mãos a Deus? Ou a primeira atitude que você tem pela manhã é pegar o celular? Vou expor minha filha, porque a gente tem que expor o de casa mesmo. Se ficar com raiva, depois faz terapia comigo mesmo. Minha mãe já é terapeuta, já faz terapia comigo. A Vitória é uma menina de 17 anos. A Vitória já está terminando de ler a Bíblia. A Vitória lê a Bíblia todos os dias. Todos os dias. A Vitória não deixa da meia-noite sem ela ter feito o devocional dela, a leitura bíblica diária. Ai, pastora, que lindo que você tem todos os seus filhos no caminho de Deus. Querido, isso não vem de nós. É dom de Deus. Ensina o teu filho o caminho que se deve andar, para que mais tarde ele não se desvie. Qual tem sido a sua conduta diante de Deus? Dentro da tua casa. Orar não é ter vontade. Eu não tenho vontade de orar. Não, é disciplina. E a disciplina gera o amor. A disciplina gera o amor. A primeira coisa que eu faço pela manhã é por causa do meu temperamento, tá, gente? Vocês não precisam de seguir. Mateus dormiu. Mateus, a primeira coisa que eu faço pela manhã é: Senhor, bom dia. Obrigado, Jesus, por esse novo dia. Obrigado, Jesus, por esse ar que eu estou respirando. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigado por mais um dia. Abra a janela, olhe. Obrigado, Jesus, por esse sol raiando. Obrigado porque eu estou com todos os movimentos do meu corpo. Senhor, eu entrego todos os trabalhos das minhas mãos. Tudo o que eu for fazer, cada passo meu nesse dia, eu entrego ao Senhor. Que o Senhor seja o general do meu dia. Eu estou aqui como sua soldada. Me dê as ordens para esse dia. Meu dia inicia-se. Me dê as ordens para esse dia. Senhor, deixa os meus olhos aguçados. Deixa os meus ouvidos aguçados à tua voz. Pai, não me deixe enganada. Não deixe que os meus olhos, meu Pai, contemplem esse mundo, mas que eu possa estar como uma cidadã do céu. Queridos, é assim que nós iniciamos o nosso dia. A questão, nós invertemos. Amanhecer é a primeira coisa que a gente faz. Quanto de vocês que estão sentados aí não está pensando assim: não, eu faço isso? Primeira coisa do dia, passa a mão no celular. Primeira
coisa do dia eu passo a mão no celular e vamos. E vamos embora no celular. E aonde fica Deus? Aonde está Deus? A terceira chave: abandonar as inquietações. Do versículo 30 ao 34 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, é o que mais nós fazemos, né? Não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, olha a chave. Buscai, pois, em primeiro lugar, queridos, olha a ordem aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Queridos, a ordem é buscar. Gente, eu estou muito fofa falando baixo. Vocês não estão percebendo? Não, eu estou falando baixo. Nossa, eu estou muito fofa. Eu quero que a minha fone esteja assistindo. Eu quero que, só um parêntese, tá? Eu quero que a minha fone esteja assistindo. Que ela falou comigo que você não precisa de gritar. Eu não estou gritando mais. Não está bonitinho? Eu vou mandar para ela que não gritei. Fecha parêntese. De vez em quando dá uns gritos, né? Pois é. Ela falou, você não precisa de gritar, Jesus não é surdo. Você acha que Jesus é surdo? Eu falei assim, mas tem uns que estão sentados, que estão com o comichão no ouvido, né? Aí às vezes a gente gritando, vai que o comichão pula. Amém. Voltando aqui. Queridos, a ordem é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscar o reino de Deus diz a respeito de tudo isso que eu falei aqui. Nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pelo propósito, pelo plano de Deus na nossa vida, pelo dom que Deus deu para cada um. Nós tivemos essa semana na Conferência Global de Pastores, eu e a pastora Laura, e nós vemos que 2025 vai ser o ano da provisão. Queridos, um novo ciclo precisa se iniciar sobre as nossas vidas. Porque Deus, Ele cuida do indivíduo para depois cuidar do todo. Deus não vai dar o crescimento se nós não estamos sendo fiel no pouco. Se o corpo diaconal está todo bagunçado, se o louvor está todo bagunçado, se está tudo bagunçado, como Deus vai dar o crescimento? Nós precisamos nos alinhar como igreja. Mas a pastora está falando que o meu ministério está bagunçado. Estou. De bom em alto tom e ainda aqui no altar. Estou falando. Qualquer coisa me procura, que a gente ainda conversa pessoalmente. Faz terapia. E fica todo mundo curado. Queridos, nós precisamos nos examinar. Aqui é a casa de Deus. Aqui não existe dono. O meu culto, o meu lugar. Aqui não existe isso não. Aqui é a casa de Deus. Deus fez uma hierarquia para a ordem. Mas como corpo, todos nós somos importantes. Um braço precisa do outro, assim como a perna precisa da outra, e o cabeça do corpo é Cristo. O que falta na igreja é esse entendimento. Ao invés de eu reclamar que o banheiro está sujo, por que eu não venho aqui ajudar a limpar?
Ao invés de eu reclamar que eu estou vendo o templo sujo, por que eu não venho aqui para poder limpar? É porque eu prefiro falar. Porque eu falando, a minha natureza carnal grita mais. E eu dou mais lugar para Satanás na minha vida. E aí está com a vida toda bagunçada e não sabe por quê. Está tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. A casa de Deus de qualquer jeito. O dom que Deus te deu, querido. O dom que Deus te deu. O dom que Deus te deu. Nada vem de nós. Nós não temos mérito de nada. Nós não temos mérito nenhum. A Bíblia fala que nós somos trapo de imundície. Se a presença de Deus sair da nossa vida, não fica nada. Não fica nada. Qual tem sido a sua postura diante das coisas de Deus? Qual tem sido a sua postura? Você tem andado desalinhado com as preocupações da vida? Por quê? Será que realmente a sua confiança, a sua vida está alinhada com o Senhor? Dia após dia o Senhor tem levantado profetas, pessoas para dizer: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Arrependa, 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 arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa, se arrependa. E o povo continua da mesma forma, como se tivesse com comichões no ouvido e não estivesse ouvindo a voz do Senhor. E o distanciamento com a voz do Senhor desalinha a nossa vida do propósito. E aí entra o desequilíbrio. Porque vocês precisam entender mais uma vez, eu vou repetir, como especialista da área, ansiedade, depressão não é frescura. Não é frescura. São doenças que precisam ser tratadas. Precisa ficar muito claro as palavras aqui. O que eu estou dizendo não é isso. Eu estou dizendo que assim como diz a palavra de Deus, porque opiniões elas são para ser discutidas. Agora princípios eles são imutáveis. E a palavra de Deus, ela nessa manhã está dizendo: para que nós estamos andando ansiosos? Não é para andar ansioso por coisa nenhuma. É por coisa alguma, é por nenhum motivo. E pensam que é pregar o que eu estou vivendo, queridos. Estou pregando o que eu estou vivendo. Não existe super mulher, super homem, não existe. O que existe é uma vida de confiança no Senhor. O que existe, a diferença está onde está a sua intimidade com Deus. Você vai conseguir abandonar as inquietações se você entender quem é Deus na sua vida. Nós, como filho de Deus, não podemos viver pelo que nós vemos. Nós não podemos viver pelos laudos, pelas circunstâncias, pelas dívidas, pelas preocupações da vida. Mas nós vamos viver pelo que nós cremos. Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos, queridos, é pela fé. Esses dias para trás eu estava conversando com a minha filha, com a Carol, e estava falando com ela, falei: Carol, eu creio que existem os heróis da fé, porque fé é coisa para doido, fé é coisa para louco. Como que você está vendo tudo ao contrário?
e você vai acreditar que vai terminar bem. Queridos, é coisa para herói mesmo. É coisa para nação eleita. É coisa para sacerdócio real. É coisa para povo escolhido de Deus. Não é para qualquer um. Você viver a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não estou vendo, é coisa para herói. É coisa para herói, queridos. Vocês conseguem entender com discernimento claro como tem que ser a sua vida da agora para frente? Queridos, essa é uma manhã de nós vivermos uma metanoia. Mudança de mente. É uma metanoia. Eu vou viver pela fé. Independente do que está acontecendo, eu permaneço aqui. Queridos, é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte por nós. Eis que estarei contigo todos, não são alguns dias, são todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Entra para o teu quarto, fecha a porta, invoca o nome do Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Queridos, vocês não têm achado porque não têm buscado. No momento em que nós buscamos o Senhor, Ele está de braços abertos para falar: filha, toma aqui meu pão. E outra coisa, outra mensagem que eu quero deixar para vocês. Independente do que aconteça na nossa vida, independente da situação, o sacrifício de Jesus naquela cruz tem que nos bastar. A graça de Deus nos basta. Porque nós só estamos aqui porque Ele morreu na cruz por nós. Então, independente do que aconteça, o amor a Deus, amai a Deus sobre todas as coisas. O amor por Deus, eles têm que estar acima de todas as coisas, todas as preocupações, toda depressão, toda ansiedade. O amor a Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas. O Senhor precisa ser o rei da nossa vida, o dono, o governo da nossa vida. Ele precisa estar nas mãos de Deus. Vocês entendem porque nessa manhã o Senhor me trouxe essa mensagem pastoral? Para que nós possamos ter entendimento de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas nesse tempo. É o Senhor dizendo para cada um que está aqui nessa manhã: filho, alinha sua vida comigo. Alinha a tua vontade com a minha vontade. Alinha o teu propósito com o meu propósito. Porque eu vou te mostrar o caminho. Porque o Senhor, Ele fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é o grande eu sou. Não adianta o que cada um de nós, como diz a palavra de Deus aqui, pode acrescentar um côvado no dia, querido. Se todo o controle está nas mãos de Deus, o que vai adiantar as inquietações, o choro, o desespero? De que vai adiantar? Quando eu troco, quando eu vivo essa metanoia na minha mente, e eu sei que eu preciso gerar em mim essa confiança, porque essa confiança em Deus, querido, não é uma coisa que nasce assim, não. Ela é gerada. É o dia a dia
dia de relacionamento com Deus. É o dia a dia de intimidade com Deus que gera essa confiança imutável, que independente da situação, eu permaneço firme nas promessas de Deus. Confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Entendendo que o controle da minha vida está na palma das mãos dele. Ele é o Deus do agir. Ele é o Deus do realizar. Ele é o Deus. Eu sou. Quando Moisés falou, mas eu vou em nome de quem? Diga que você vai em nome do eu sou. Querido, independente do jeito que você entrou aqui nessa manhã, independente da situação que você tem vivido, eu quero dizer para você também que está aí nos assistindo, independente do que você tem passado, creia que o eu sou, o grande Eu Shaddai, ele está na sua vida. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a chave. Essa é a chave. Essa é a conclusão que nós precisamos sair daqui essa manhã. Pastor, o que eu vou levar dessa ministração? Nós precisamos de uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos de um relacionamento com Deus. Eu preciso conhecer o meu Pai. Eu preciso saber que eu tenho identidade estabelecida de filho. Eu sou filha de Deus e ponto. Eu sou filha. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque quando eu conheço a palavra, eu conheço as verdades sobre a minha vida. A palavra diz que ainda que uma mãe abandone o filho que amamenta, qual de nós que estamos aqui, que somos mães, teremos coragem de abandonar? Nem assim o nosso Pai vai nos abandonar. Ainda que uma mãe abandone, o nosso Pai nunca vai nos abandonar. Vocês conseguem entender quais são as chaves que o Senhor está te entregando essa manhã? Para você sair daqui descansando em Deus. Esse não pode ser mais um culto. Esse não pode ser mais uma semana que inicia sobre a sua vida. Mas tem que ser uma semana que vai iniciar um novo ciclo de entendimento na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu vou iniciar uma nova semana com a minha mente transformada. Romanos fala: transformai-vos a vossa mente, para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, é questão de raciocínio lógico. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos prestar um culto racional, com entendimento, para pensar. Eu só vou conhecer a vontade de Deus na minha vida, que é boa, perfeita e agradável, se eu transformar a minha mente. Vocês conseguem entender qual é a conclusão dessa manhã? É sair daqui realmente com a mente transformada no Senhor. Equipe de louvor. Glória a Deus. E nessa manhã eu queria fazer uma ministração muito específica. Como eu não estou vendo aqui ninguém diferente, eu sei. Irmã também já está aqui, não é? Certo? Está vendo a senhora é visitante? Já vem? Amém.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa manhã eu queria fazer uma ministração diferente. Eu queria que todos vocês viessem aqui na frente. E não é somente, só um momento, não é somente vir aqui na frente. Nós vamos fazer um ato profético. No momento que você levantar e vir aqui na frente, você vai vir caminhando, declarando para Deus que você vai deixar toda ansiedade, toda tristeza, toda depressão, toda preocupação aqui, no altar de Deus. Pai, eu vou caminhar rumo ao seu altar, declarando que eu vou viver um novo tempo no Senhor. Pode vir. Pai, eu vou caminhar declarando que toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, eu vou deixar no seu altar. Eu vou mudar a minha vida a partir de hoje. Eu vou confiar em Ti. Eu vou ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Pai, me perdoa se até agora, meu Pai, eu não confiei em Ti. Queridos, comecem a orar. Comecem a orar, não perca essa oportunidade, queridos. O Espírito Santo de Deus que habita aqui em Minas-Ântia, Ele está aqui nessa manhã. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filho amado, eu tenho visto as suas lágrimas. Eu tenho visto o teu choro. Eu tenho visto a tua preocupação. Eu tenho visto a sua ansiedade. Eu tenho visto todas as noites que você tem chorado, clamado a mim. E eis que eu estou aqui nessa manhã para te dizer que eu não mudei. Eu continuo o mesmo. Eu sou o teu Pai. Eu sou o teu Pai. Fique à vontade, querido. Quem quiser ajoelhar, ajoelha. Quem quiser chorar, chore. Quem quiser gritar, grite. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não deixe que Satanás continue prendendo a sua vida nesse cativeiro de depressão, de ansiedade. Essa é uma manhã para que se inicie um novo ciclo na sua vida. Você não veio aqui à toa, querido. Foi o Senhor que te trouxe aqui essa manhã. Aleluia. Aleluia. O Senhor são como os montes de Sião que não se Ore, querido, ore. Entregue a sua ansiedade ao Senhor. Entregue as suas frustrações, os seus medos ao Senhor. Entregue, querido, entregue. Peça perdão a Deus por tudo que você fez que não agradou a Ele. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor está aqui. Chore na presença do Senhor, meu querido. Chore, chore, se derrame diante de Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Oh, Jesus. Oh, nós queremos diante de Ti, Pai. A terra
aqui no teu altar, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Repita comigo. Pai, eu selo no poder que há no teu nome esse novo ciclo de confiança, relacionamento, intimidade com o Senhor sobre a minha vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos aqui para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a sua face sobre a sua vida e te dê paz. Que você possa ter um restante de dia abençoado.